Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro. Sr. Ministro, ouviu atentamente, aliás, o PSD já se pronunciou diversas vezes sobre estas situações e deixando como ponto prévio que a posição do PSD clara e inequívoca é que a lei é para cumprir, independentemente daquelas sejam os nossos considerandos ou a nossa opinião sobre ela. Dito isto, Sr. Ministro, na sua intervenção inicial e também aqui na intervenção do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, toda a gente parece laborar num erro clamoroso e óbvio. Porque o artigo de imprensa, e muito bem, que é de 20 de setembro de 2019, que aqui nos referiu, refere-se ao dia da emissão do parecer da Procuradoria-Geral da República, como solicitado, aliás, sobre o caso das incompatibilidades. Parece-me que toda a gente se esqueceu, enquanto está a referir-se a este parecer, que ele diz logo no seu número 2. Por força deste comando constitucional, a Lei 64/93, de 26 de agosto, que é com base nesta lei que o parecer é elaborado, veio estabelecer o regime jurídico de incompatibilidades e impedimentos dos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, a qual, e peço-lhe que atente nesta parte, Sr. Ministro, a qual irá ser revogada pela Lei nº 52 de 2019, de 31 de julho, que entrará em vigor no primeiro dia da 14ª legislatura da Assembleia da República. Ou seja, até esse dia, isto era ou não um assunto, e era sobre isto que este parecer se pronunciou. Nós não podemos continuamente estar aqui a elaborar num erro clamoroso, porque o próprio parecer é claro a fazer esta referência. E, portanto, não me parece que possamos continuar aqui a dizer que este parecer resolve um assunto, resolveu para a 13ª legislatura, Sr. Ministro. Estamos inteiramente de acordo e sobre isso, do ponto de vista jurídico, é inatacável. Mas ela própria tem o cuidado de fazer a referência que não se aplicará a partir da 14ª legislatura, momento em que entra em vigor a nova lei. A nova lei, que aliás, permita-me que lhe diga, é uma lei que tem como grande cérebro e motor o próprio Partido Socialista, que pelos vistos colocou o Sr. Ministro numa carga de trabalhos. E agora tenta emendar, dizer que a lei não é clara. A lei é clara, independentemente daquilo que sejam as nossas considerações pessoais sobre o seu conteúdo, que eu me vou eximir de fazer nesta sede, porque parece-me que não é o local certo, e também me parece, Sr. Ministro, que não é quente, como tem vindo a dizer o PSD repetidas vezes, a reboque de um caso que se tornou um incómodo, o irritante, como diria o António Costa, relativamente a muitos assuntos, que diz há um irritante, e este também será provavelmente um irritante no Governo, e eu compreendo que o seja, mas a verdade é que a lei no artigo 9º, também, da tal famigerada lei aprovada em 2019, que entrou em vigor no primeiro dia da 14ª legislatura, que é disto que estamos a falar, o PSD não pode embarcar neste erro sobre a impressão do destinatário para que todos os portugueses fiquem sempre a elaborar num erro que vem de base, que diz claramente que o regime referido no número anterior aplica-se às empresas em cujo capital do titular do órgão o cargo determina, por si ou conjuntamente com o seu cônjuge, de facto, ascendente e descendente, em qualquer grau e colateral até segundo grau, uma participação superior a 10% ou cujo valor seja superior a 50.000 euros. Isto diz claramente também o número 3, que é aquele parecer que o Conselho de Ministros nunca fala do número 3 do artigo 9º, fala do 1 e do 2. Mas aplica-se aqui o número 3. E volto a dizer, Sr. Ministro, toda esta minha intervenção não tem a ver com o que eu penso, tem a ver com aquilo que objetivamente a lei diz. E também, permita-me, ainda bem que finalmente falou. Eu referi na última declaração política do PSD na Assembleia da República que o silêncio do Sr. Ministro é ensurdecedor sobre esta matéria. Aliás, o Sr. Ministro, que é bastante palavroso e fala imenso e gosta de tomar posição, e bem, isso é sempre uma questão de perspectiva, porque não vou ajuizar, se diz é porque acha que é bem, eu acho que normalmente é quase sempre mal, mas isso é uma questão de perspectiva e de opinião. E não é isso também que estamos aqui a discutir. Isso são meros apartes que não trazem nada de novo à discussão. O que nós queremos mesmo, o que o PSD quer, é que a Procuradoria-Geral da República agora também analise, à luz desta lei, que o Ministério Público deu impulso processual para que o Tribunal Constitucional analise a sua situação. Nós sempre fomos claros disto, não fazemos perseguições, não temos atitudes persecutórias e tal como não é por uma qualquer notícia de jornal que nós achamos que o Ministro tem ou não tem condições de continuar, até porque essa decisão é do Sr. Primeiro-Ministro, que pode entender que não tem condições de continuar ou que tem condições de continuar. Agora também há algo que não podemos deixar de hoje dizer aqui nesta audição do Sr. Ministro e dos casos que se vão sucedendo. Eles não são todos iguais, embora estejam todos misturados, de facto eles não são todos iguais. Hoje ainda o seu colega da pasta da saúde declarou que já resolveu todos os problemas que tinha
que poderiam vir a configurar no futuro impedimentos, até porque ele sim estava num prazo que ainda poderia... Ainda tinha um segundo, concluir. Sr. Presidente, temos só mais 2 segundinhos, se não se importa. Agora, do Sr. Ministro, a verdade é que, muito na senda daquilo que sempre nos habituou, não perguntou ao seu gabinete, Sr. Ministro. Isso é que eu acho mesmo estranho, é que não tenha um gabinete jurídico que lhe diga, Sr. Ministro, mas atenção, este parecer não é para esta lei. Há uma lei nova que tem que ser aplicada na 14ª legislatura. E acho que o país inteiro merece explicações sérias e também o porquê do Sr. Ministro ter ficado em silêncio e não ter pelo menos, tentado fazer uma mudança de rumo e do ponto de situação para que assim não houvessem dúvidas. Muito obrigada. A lei da transparência. Obrigado.